o paciente sente dor, tá? Quando ele adquire a eficiência imunológica novamente, ela tende a assumir. Mas, entenda, ela pode, se ele não tratou, se o paciente não foi submetido a um tratamento eficiente, ela pode recorrer. Ou seja, o paciente pode vir a ter recorrências, certo? Qual é a grande importância dessa doença? Essa doença, além de causar dor de cabeça ao paciente, porque causa dor, é muito chato de acontecer, ela tem uma evolução muito rápida. Muito rápida. Ela evolui muito rapidamente, certo? Gente, em questão de dias, a papila fica com aspecto invertido. E se ela tem uma evolução muito rápida, o periodonto de sustentação acaba sendo acometido rapidamente. Quando o paciente se cura, o que ele perdeu de osso, de ligamento, tchau, ó. Tchau, nunca mais, certo? Então acontece, nunca mais assim, né? Pode ter terapias regenerativas, mas naturalmente não retorna mais. O problema é esse, porque as suas sequelas, inclusive até as sequelas que acontecem de destruição nas papilas, muitas vezes elas são irreversíveis, certo? Essas sequelas são irreversíveis quando atinge o periodonto de sustentação, que aí vira periodontite necrosante, tá? E quando a papila é altamente destruída. Aí ela pode, né, ter sequelas irreversíveis, certo? Não é que ela sempre vai ter, mas as sequelas irreversíveis, elas acontecem mais facilmente nesse tipo de doença. Tá? Eu acho que vocês tiram foto, né, gente, do que eu escrevo aqui. Eu espero que sim. Tá? Então, gente, só retomando aqui a nível de revisão, que aí eu já vou finalizando a aula falando das doenças gengivais não induzidas pelos biofilmes, que é bem rapidinho, tá? Só revisando aqui, tá? A gente viu que essas doenças induzidas pelos biofilmes, elas podem ser somente associadas ao biofilme e ter uma evolução normal, ou ela pode ter uma evolução alterada por fatores modificadores sistêmicos, que aí eu falei vários. Puberdade, menstruação, gravidez, diabetes, pacientes fumantes, leucemia, pacientes imunossuprimidos, que os pacientes imunossuprimidos tanto pode ter só uma evolução mais rápida da gengivite para periodontite, mas pode ter também o desenvolvimento, né, ocasionalmente, de uma forma específica da doença, que é a gengivite necrosante, tá? A gente viu também que ela pode ser modificada por má nutrição, mas isso tudo, gente, acontece com um fator etiológico. Quem é o fator etiológico? O biofilme, certo? E existem, né, as doenças gengivais que são não induzidas pelo biofilme. Se elas não são induzidas pelo biofilme, elas podem ser induzidas pelo quê, professora? Elas podem ser induzidas por uma bactéria específica. Olha só, eu falei para vocês que a gengivite comumente apresentada, induzida pelo biofilme, ela tem uma variedade microbiológica enorme, certo? A partir do momento que um patógeno específico se sobrepõe sobre outros, a gente começa a ver que aquela doença não é mais associada ao biofilme, e sim a uma modificação da microbiota oral, né, que se tornou de variável para específica. Então, eu falei que isso podia acontecer, por exemplo, com pré-votelo intermédio, né, fazendo com que a doença se transformasse em uma gengivite necrosante em pacientes imunossuprimidos. Mas ela pode acontecer também pela Neisseria gonorreia, pode acontecer pelo treponema pallidum, tá? Então, assim, pode acontecer infecções bacterianas específicas, em que um patógeno se sobrepõe a outro. E aí, nesse caso, como o biofilme
é uma comunidade bacteriana variada, ele não combina com infecções bacterianas específicas, porque ele é uma comunidade bacteriana variada, certo? Além dessas, também tem, né, vou falar de algumas mais importantes, as doenças gengivais, que acometem o tecido gengival, mas que são de origem viral, e as que são de origem fúngica, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, uma doença gengival de origem fúngica, que é a candidíase, que a gente observa essa pseudomembrana, muitas vezes destacável, e que quando você destaca, observam-se lesões de fundo avermelhado, tá? Aqui, ó, de origem bacteriana específica, que aí, no caso, você tem que entender que cada bactéria vai produzir o seu padrão de doença, tá? E as de origem virótica. Gente, é engraçado que as lesões de origem virótica, elas geralmente, tá? Apresentam como característica clínica bolhas que estouram e formam úlceras. Então, aquele paciente com várias aftas, né, aftas na boca, intraoral, às vezes você não consegue ver a bolha intraoral porque a bolha ela é muito frágil e ela estoura com facilidade. A bolha você consegue ver mais extraoral, que ela é menos frágil na região extraoral. Mas aquelas aftas assim, arredondadinhas, distribuídas pela mucosa oral, você desconfia logo de uma infecção de origem viral, certo? Para você saber o vírus envolvido, teria que ter vários exames. Pode ser o zoster, o herpes zoster, pode ser o herpes bucal, né, recorrente, o herpes simples, mas geralmente a gente trata o quê? Com antiviral. Geralmente o antiviral de uso mais comum na odontologia, embora existam outros, é o aciclovir, certo? Essa semana mesmo, eu peguei uma paciente que ela estava com, eu desconfio, geralmente assim, eu sempre desconfio, não tem como você ter um diagnóstico totalmente fidedigno. Mas eu desconfio que era um herpes bucal, intrabucal recorrente. Aquelas aftazinhas, assim, intraorais, em tecido gengival, na mucosa alveolar, certo? Só cuidado para não confundir com gengivite necrosante, tá? Então, eu vou falar para vocês da mais importante, que é a gengivo-estomatite herpética primária. Tanto a gengiva-estomatite herpética primária quanto o herpes bucal recorrente é causado pelo vírus do herpes simples. O primeiro acometimento é a chamada de gengiva-estomatite herpética primária, que geralmente acontece no bebê, crianças recém-nascidas, muitas vezes é confundida até com o dente nascendo, certo? E muitas vezes quem faz o diagnóstico correto é o dentista, aquela criança que está enjoadinha, chorando muito. Aí a mãe, não, isso aqui é dente, né? Tá com febre, com várias feridinhas na boca. Aí a mãe diz assim, não, isso aqui é dente. Às vezes não é dente, às vezes a criança está com uma infecção viral, gengiva estomatite herpética primária, certo? Então, o primeiro acometimento é esse. O vírus, ele permanece no organismo mesmo após a cura, entre aspas, ele fica latente no gânglio nervoso, geralmente esse gânglio nervoso, qual é o principal gânglio nervoso? É o gânglio do trigêmeo, e aí, quando o paciente, por exemplo, tem algum episódio de imunossupressão, exemplo, prova que deixa você estressado, foi curtir o carnaval no Rio de Janeiro, lá no sol quente, passou muito tempo embaixo do sol quente, começou a academia com tudo, e aí teve um episódio de imunossupressão, brigou com o namorado e ficou estressada, aí gera aquela lesão bolhosa aqui, né, ao lado aqui do lábio, que aí a gente chama de herpes bucal recorrente. Não obrigatoriamente o paciente só tem aquela lesão bolhosa aqui do lado, não, no ângulo da boca, não. Ele pode vir a ter também a lesão bolhosa intrabucal,
intrabucal pode acontecer também, certo? Então, não é só aquela aqui por fora, não. Você tem que olhar por dentro da boca do paciente para procurar também outras lesões. E como é que é a característica clínica dela? É o que eu falei, né? Geralmente, bolhas que estouram e formam úlceras. Então, ó, a gengiva estomatite herpética primária, ela acontece no primeiro contato do vírus herpes simples, tá? No organismo. Primeiro contato. Aí o paciente desenvolve a infecção. Depois da infecção, o paciente, né, ele tendo a eficiência retomada do sistema imunológico, o vírus vai para os gânglios nervosos e fica latente. Geralmente, ele se aloja no gânglio trigêmeo. Certo? Quando o paciente tem, novamente, ele tem, né, um episódio de imunossupressão, pelo tudo que eu falei, né, seja por estresse, por mais pequeno que seja, certo? Por menor que seja. Por exemplo, estresse, bebida alcoólica, carnaval no Rio de Janeiro, sob o sol quente. O que mais? Medicações imunossupressoras. O que mais? Brigou com o namorado ou com a namorada, né? Enfim. Enfim, tá? Qualquer situação estressante, começou a academia, no gás, né? Pode acontecer alguma imunossupressão que, por menor que seja, o vírus, né? Quando o paciente tem essa imunossupressão, o vírus se reativa. Olha, meu Deus. Se reativa, ele é reativado e percorre o trajeto do nervo associado. Geralmente é o quê? O nervo facial. E aí vem para onde? Ó? No ângulo labial. Né? Como geralmente ele se aloja no gânglio trigêmeo, as lesões elas são intraorais e faciais, certo? É normal. E aí a gente chama isso de uma manifestação secundária, que é o herpes labial ou né, intrabucal recorrente. Vixe, eu acho que deve ter um bocado de gente aqui na sala que deve estar, então aquela lesãozinha lá que eu tive. Gente, quase todo mundo, digamos que 99,999% da população mundial apresenta, certo? Esse tipo de alteração. Inclusive, quando você vai fazer preenchimento labial no paciente, que fere tudo, deixa o paciente susceptível, fere assim, né? Perfura, enfim, deixa o paciente susceptível a ter esse tipo de problema, recorrência de herpes labial, tá? Quais são os sinais e sintomas? Primeiramente, forma-se uma vermelhidão. Dessa vermelhidão difusa, ou seja, espalhada, formam-se bolhas ou vesículas acinzentadas que logo estouram e formam as úlceras, certo? Diferentemente da gengivite necrosante, essas úlceras podem se iniciar em qualquer local da cavidade oral, qualquer local, certo? No caso da gengivite necrosante, as úlceras se iniciam aonde? Nas papilas, né? Iniciam na margem gengival, nas papilas, são acompanhadas de supuração, e aqui no caso da gengivite estomatite herpética primária, somente viral, ela não tem a supuração acompanhada,
certo? E sucedidas por necrose. Nesse caso aqui da gengivite estomatite herpética primária, não acontece necrose pós, é só a úlcera, depois ela cicatriza, é só a afta, certo? Então, consequentemente, o paciente vai sentir dor, que pode interferir até com a alimentação e ter uma piora do caso, certo? Aí tá aqui, ó, pode acontecer em qualquer região da cavidade bucal. Muitas vezes o paciente, com a piora do caso, apresenta mal-estar também, febre também pode acontecer, certo? Normal. E aí a gente nota, ó, que muitas vezes, gente, esse paciente está com hiperplasia, vocês conseguem observar, né? Aqui o tecido gengival praticamente chegando aqui no aparelho ortodôntico. Se você for sondar, aqui vai ter uma bolsa periodontal falsa, tá? Porque não tem ainda destruição do periodonto de sustentação. Mas a gente observa, ó, as lesões arredondadas, tanto em mucosa alveolar quanto no tecido gengival. E a margem gengival muitas vezes está íntegra. Se ela está íntegra, então a doença não começou na margem gengival. Ela começou em qualquer canto. Então, provavelmente não é a gengivite necrosante, certo? Ó, a margem gengival íntegra, com acúmulo de biofilme intenso aqui, porque muitas vezes o paciente não consegue higienizar, por mais que seja só uma feridinha arredondada aqui no tecido gengival, quem tem a afta recorrente sabe que dói, afta dói. Em crianças, né, ó, o primeiro acometimento aqui, ela geralmente tem esse acometimento grande intrabucal. Crianças recém-nascidas, muitas vezes apresentam esse, recém-nascidas assim, não, mais pequenas. A mãe vai dar comidinha para a criança, aí assopra, sopinha, vem o parente, o titio, aí dá um beijinho aqui, né, no rostinho da criança. Ou então tem aquela coisa muito bonitinha dos pais, selinho, né, na criança, coisa fofa. Mas ali, gente, não é bom. Porque você, adulto, tem vírus que a criança ainda não tem. Aí a criança começa febre, mal-estar, irritada, e chora, não quer comer nada. É dente. Nem sempre é dente. Pode ser um episódio de gengivite estomatite herpética primária, certo? Muito mais fácil, inclusive, ser, né? Às vezes a criança nem tá na idade de erupcionar os dentes e às vezes o pessoal já diz logo, tá logo que é dente. Nem sempre é, certo? E extrabucal existem alguns sintomas, né? Por exemplo, irritabilidade, dor de cabeça, febre, mal-estar, todos os mesmos sintomas que apresentam lá da gengivite necrosante, tá? Leucocitose, o que é a leucocitose? Aumento do número de leucócitos. Leucocitose pode acontecer no caso de gengivite estomatite herpética primária, porque é uma infecção viral, certo? Infecção viral, assim como a bacteriana, induz, né, a resposta inflamatória de defesa, certo? Clinicamente, o paciente, se ele não tratar, mesmo que ele não use um antiviral, com 14 dias ele fica curado, entre aspas, porque o vírus ele vai ficar latente. E essa doença é uma doença muito contagiosa, especialmente quando as bolhas estão presentes, a fase bolhosa, que quando essas bolhas estouram, elas liberam um líquido, e esse líquido dentro da vesícula é que contém realmente o vírus e é capaz de grande disseminação. Então, o seu contágio, ele se dá especialmente na forma bolhosa, certo? Então, aqui, ó, várias lesões, né, ó, na boca toda, certo? Então, o diagnóstico gengival é a gengivite ulcerativa necrosante, que na verdade é só chamada de necrosante, e o próprio herpes labial, certo? A recorrência, ó, né, acontece aqui, o herpes labial. Aí o pessoal às vezes tem vergonha porque tá com herpes. Gente, isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa. Até o príncipe lá, milord da Inglaterra tem besteira, certo? Herpes intrabucal, ó, como é que acontece aqui realmente assim, o que acontece? As úlceras, elas são mais dolorosas e fáceis de acontecer na mucosa alveolar,
mas também pode acometer a mucosa queratinizada. Não só a mucosa não queratinizada, mas a queratinizada também. E existem, né, doenças gengivais que, além são causadas por bactérias, fungos e vírus, existem doenças gengivais de origem genética, como, por exemplo, fibromatose gengival hereditária. É quando o paciente ele tem um crescimento gengival exacerbado, geralmente bilateral e geralmente associada à dentição permanente, e ele não toma nenhuma medicação para aquilo, tem saúde gengival, e ele tem aquele crescimento exacerbado que, por mais que você faça a gengivectomia, remoção da parede da bolsa, cresce tudo de novo. É uma doença de origem genética, tá? E existem também, né, algumas outras alterações, por exemplo, alterações decorrentes de doenças autoimunes, como do líquen plano, do pênfigo vulgar, do lúpus, tá? Que isso aqui é menos comum de acontecer, ou reações alérgicas. Outro dia, uma amiga minha foi fazer uma instalação de uma prótese fixa, um paciente, não foi nem na gengiva a alteração da mulher, mas a mulher ficou com um lábio enorme, o lábio superior, enorme. Ela tinha alergia a algum componente lá do que ela utilizou, ou resina acrílica, ou a própria porcelana. Então, muitas vezes, essa reação alérgica, ela pode acontecer no tecido gengival também, tá? Ó, reação alérgica ao dentifrício, em que os lábios ficam bem ressecados, a fibromatose gengival hereditária, com presença intensa de bolsas periodontais falsas, alterações, né, que também são bolhosas e ulcerosas e que não devem ser confundidas com infecções virais. São alterações autoimunes de líquen plano, pênfigo vulgar, lúpus eritematoso sistêmico com manifestação intraoral, pemphigoides, tá? Que são doenças autoimunes, pode acontecer também. Mas, assim, isso é menos comum, é mais raro do que a doença gengival induzida por biofilme, certo? Lesões traumáticas, por exemplo, aqui uma necrose no palato, né, com alteração também de tecido gengival, causada por anestesia, tá? Então, reações de corpo estranho, que são reações alérgicas, enfim. Doenças gengivais, elas podem acontecer por vários outros motivos que não sejam somente a comunidade bacteriana, microbiológica, né, variada do biofilme, certo? Mas é isso, gente. Nossa aula, vocês podem estudar principalmente pelos capítulos 7, 8, 9 e 10 do Carranza. Os slides, eles vão guiar vocês no que vocês devem conhecer principalmente. Por exemplo, a parte de doença gengival não associada ao biofilme, que eu mais posso cobrar seria realmente a gingiva-estomatite herpética primária e o herpes labial. Inclusive, na atual classificação das doenças periodontais, eu acredito até que ela foi removida, o pessoal nem fala mais muito dela, mas é importante vocês saberem, até porque ela é um diagnóstico diferencial da gengivite necrosante, certo? Mas nossa prova, ela vai se concentrar principalmente na doença gengival induzida pelo biofilme, certo? Nas doenças gengivais induzidas pelo biofilme. E aí, a perguntinha, né, que eu vou fazer para ver quem foi que prestou atenção, eu queria que o Cicleide, eu tenho que salvar o Cicleide, peraí, só um minutinho. Eu não sei porque geralmente, gente, eu mando em PDF meus slides. Eu não sei se vai salvar, eu tenho que botar as informações dentro do slide para salvar. Eu só vou tentar aqui. Tá tão pesada essa aula, meu computador tá tão cheio de informação que ele, olha só, eu tô clicando aqui e não coloca para salvar. Não tá nem aparecendo mais os. Pela misericórdia, meu filho, vamos, não faz passar vergonha, não. Eu vou tentar, certo? Salvar, mas tá difícil. O arquivo não vai, tá difícil. Eu vou tentar salvar. Mas aqui, quem gravou a aula, acho que vai ter as informações e tem que passar, gente, para os coleguinhas, tá? Mas vamos lá, deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos lá. Outras pessoas já responderam durante as 2 últimas aulas. Peraí que eu acho que deu certo aqui. Salvar como.
queria que outras pessoas que não fossem as que já participaram, participassem. Só um minuto, gente. Então, eu queria uma pessoa para me responder aqui, certo? Vou até colocar a perguntinha aqui no bate-papo. Como se dá a relação bidirecional entre diabetes e doenças periodontais? Eu quero bidirecional. Só vale se responder bidirecional. Vou dar 30 segundos para uma pessoa se manifestar para responder. Como se dá, gente, a relação? Eu quero uma pessoa que não respondeu ainda, até hoje. Vai, comecei aqui o cronômetro. 30 segundos. Ninguém vai me responder. A interação entre diabetes e etc. Só um momento, professor, deixa eu desligar aqui o ventilador. A interação entre o diabetes e o periodontite ocorre em uma reação, alteração na reação do hospedeiro, na vascularização periodontal e no nível glicêmico do fluido sucular gengival, facilitando a instalação ou alteração do curso da doença periodontal em diabetes. Certo, mas como é que é essa relação bidirecional? Primeiro, certo? A primeira coisa, como é que a gente organiza aqui a resposta? Como eu estou perguntando a relação bidirecional, eu queria que você me explicasse como que o diabetes piora a periodontite. E, voltando, periodontite, doença periodontal, tá? A evolução da doença. E como que a doença periodontal piora o diabetes? Como é que acontece isso? Vou explicar bem direitinho, aí vale os meio ponto da prova. Explicar bem detalhadinho, assim, bem direitinho, o que foi que eu falei na sala. Primeiro, por que que o diabetes piora a doença periodontal? Eu sei, mas não sei responder, né? Vai, gente, fala, vocês sabem. Podem falar com suas próprias palavras. Não, peraí, olha só. O diabetes realmente inibe a ação da insulina, mas o que é que isso tem a ver? O que é que a hiperglicemia do diabetes piora a periodontite? Por quê? Porque os mediadores inflamatórios locais atingem a circulação. E isso influencia em quê? Piora do quadro. Quem mais? Tem mais uma coisinha. Por conta da inflamação, exatamente, claro. Mas tem mais uma coisinha também que faz com que o paciente diabético tenha prejuízo na cicatrização. O que que é? O diabetes piora. Isso. Pronto. Larissa. Muito bem, a Larissa não tinha respondido ainda, né? Por conta da inflamação. Ela respondeu aqui primeiro. Larissa, me diz uma coisa. E por que a doença periodontal piora o diabetes? Vai, Larissa. Por que o contrário acontece? Vai, Lari. Complica não, mulher. Complica não. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Meu e-mail é Mariana Vasconcelos Guimarães @gmail.com, certo? Meu e-mail. Aí a gente vai combinar o seguinte, fica a critério de vocês. Porque eu quero que vocês me enviem respostas para esse e-mail
de por que diabetes, e tem que ser uma resposta completa, como que o diabetes piora a doença periodontal e como que a doença periodontal piora o diabetes, certo? Por prejudicar a fagocitose. Isso, mas por que a doença periodontal também piora o diabetes? Mulher, tu tá quase lá, Larissa, pro teu meio ponto. Por que a doença periodontal piora o diabetes? Olha só, aí vocês vão me responder isso aqui por e-mail, tá? A melhor resposta, não valem respostas iguais ou parecidas, não valem respostas iguais ou parecidas ou similares, certo? A melhor resposta vai ganhar meio pontinho. A gente que já respondeu, vale ou não? Não, porque eu quero a resposta completa. Tem que começar com a Não, resposta a gente que completa. respondeu em Professora, outras aulas. A gente pode responder no e-mail Vale, ou não? vale. é porque dificulta a absorção da insulina? Isso, porque a quantidade elevada de mediadores inflamatórios vai aumentar a resistência da célula à insulina. Não é que dificulta a absorção de insulina, ela dificulta a ação da insulina na célula. Porque quando tem muitos mediadores inflamatórios acontecendo, isso vale para qualquer inflamação, piora o controle glicêmico do paciente, porque a insulina ela não consegue agir muito bem na célula se está acontecendo um processo inflamatório intenso, certo? Aí eu quero que eu ainda está valendo isso, certo? A melhor resposta. Tu colocou a tua resposta onde, Yolanda, que eu não vi? Não, não é porque inibe a ação da insulina. Não é que inibe a ação da insulina. Ela dificulta. Ela dificulta. Então eu Gente, ganhei o ponto, meio ponto. Eu tenho que mandar também por e-mail. tem que mandar, gente, porque o que que acontece? Eu não posso mais considerar as respostas de vocês incompletas, certo? Eu estou dando já uma resposta, mas eu quero que a melhor resposta, a mais completa, certo? A resposta mais completa vai ganhar o meu ponto na prova. Porque está sendo muito fácil ganhar o meu ponto, né? Não é assim não, viu? Ó, não é assim não. Eu quero essa resposta aqui, ó. A mais completa, certo? Até quanto tempo, professora? Até quando? Até hoje? Hoje, até meia-noite de hoje. Até as 23h59, pronto. Do dia 26. Certo? Aí você manda por e-mail. A melhor resposta em termos de completa e complexidade, de ser mais completa, não vale copiar e colar, certo? Eu quero saber se você entendeu. Você pode escrever com suas próprias palavras, mas e também não quero nada parecido. Se você for pegar os trechos da aula e reescrever tudo o que eu falei, vai estar parecido com de outra pessoa, certo? Eu quero que seja com suas palavras. Eu quero entender que você entendeu. Eu quero dar o meio ponto para uma pessoa que realmente entendeu, certo? Eu já disse até a resposta, tá? Então, essa primeira perguntinha aqui, tá? E eu quero a outra pergunta, também valendo meio ponto, seria. Então, a primeira parte é essa aqui, do diabetes com doença periodontal, e a doença periodontal com diabetes. E a outra pergunta, eu queria que a pessoa me explicasse a diferença entre gengivite associada ao biofilme, que é uma gengivite comum, da gengivite necrosante. Certo? Pronto, são duas perguntas. Só uma pessoa de cada pergunta, no caso, ao todo vão ser duas pessoas, vão ganhar o meu pontinho. A melhor resposta. Aí eu vou dizer na próxima aula, certo?
a melhor. Não vale ficar com raiva de mim porque você não ganhou e o outro fulano ganhou. Você vai ter sua oportunidade também, mas eu quero a melhor. Isso, mas eu quero que você me explique as características de cada uma, diferenciando uma com a outra. Não, mas aí, ó, durante a aula eu falei muita coisa também. Tá certo isso aí. Oh, meu Deus do céu. Mas aí vocês gravaram, gente. Vocês puderam gravar, tira foto quando eu estiver escrevendo, enfim. Porque eu realmente não tenho. Não foi gravada, não, hoje parece. Acho que ninguém gravou, não. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que gravar essas aulas, meu Deus. Vocês têm que gravar essa aula, meu povo. Eu também, Yolanda. Professora, eu sei que Ó, Gabriele. Gabriele! Uma Gabriele, gente. Palmas para a Gabriele. Gabi, tu tá sendo a salvação da pátria. Gabi salva a turma inteira. Ela se salva e salva a pátria. Pois pronto, gente. Tu ia falar alguma coisa, Paloma? E se não tivesse sendo gravada, eu ia pedir para a senhora dar tipo uma pequena revisão dessas aulas que a senhora deu antes de iniciar a próxima, entendeu? Ah, sim, não, mas isso sempre eu vou ficar fazendo. Tanto como hoje que eu falei, porque, gente, um conteúdo está interligado ao outro, né? Esses slides que eu não toquei no assunto com vocês, eles vão ser contemplados, mas em um momento mais oportuno. Se eu falar agora, vai confundir a cabeça de vocês todinha. Então, assim, vamos por partes, tá? Vocês podem usar a aula, né, de hoje e tudo mais como um guia, certo? Como um guia para estudo de vocês, tá certo? Aí a próxima aula a gente vai falar de periodontite, né? Periodontite. Inclusive, não vai ser tão difícil assim, porque vocês já sabem o que é uma periodontite, mas vocês vão saber classificar, tá? A periodontite de acordo com a sua gravidade, tá bom? Gente, pois então, fico esperando a resposta de vocês. Quem não mandar, não tem problema, mas quem mandar, eu vou escolher a melhor resposta. Não fique com ciúme, porque eu escolhi a resposta de um ou de outro. Eu realmente vou ser justa. Não tenho por que ter preferência, queridismo, né, por um aluno ou outro, certo? Não se preocupem que não tem nem por que acontecer isso. Tem 3 dias que eu tô, 3 aulas que eu tô com vocês. Não tem como a gente ter isso. Eu vou ser justa realmente, tá certo? Professora, se a pessoa vale até um ponto, não é isso? Meio ponto. Não, mas são 2 perguntas. Se a pessoa responder, aí tudo bem, ganhou um ponto. Na prova. Tá? Eu estava tentando fazer um resumo aqui no Word e eu achei algo parecido com isso aqui. Eu posso ler para a senhora? O resumo que eu Pode, fiz? mas não vale copiar e colar. Se você quiser guardar para você também, para você ter a Não, chance é de porque você a senhora estava falando na aula e eu estava tentando resumir, porque eu não conseguia acompanhar digitando, sabe? certo. Aí eu coloquei assim, a interação entre o diabetes e a periodontite, ela corre, como a senhora tinha dito, de uma maneira bidirecional, né? Ou seja, as alterações da resposta do hospedeiro com relação à vascularização do periodonto e nos níveis glicêmicos dos fluidos circulares, gengivais, isso vai facilitar a instalação e a alteração do curso da doença periodontal do diabetes. Só que tem um outro lado, que é a inflamação da gengiva, que ela vai dificultar a absorção da insulina. E por causa disso pode causar uma descompensação glicêmica no portador do diabetes. Então isso que a periodontite causa com relação ao diabetes, não é? Isso, é nesse sentido. E aí, assim, gente, como é que eu gostaria de treinar vocês para responderem perguntas, não só da minha disciplina, mas de todas, tá? Por exemplo, quando você se habituar a explicar, por exemplo, quando você falou muito bem da questão da alteração da vascularização, da alteração leucocitária, mas assim, fica muito amplo quando você diz alteração da vascularização e alteração leucocitária.
Que tipo de alterações? Por quê? Entendeu? Assim, quando você especifica, detalha, você consegue entender melhor, entendeu? Então, assim, eu gosto dessas respostas em que eu vejo assim que o aluno foi atrás de entender um porquê. E não só eu, mas todos os professores gostam, entendeu? Por isso que as minhas aulas, assim, eu tento realmente explicar tintim por tintim. Porque quando você vai atrás de entender o porquê, você acaba entendendo tudo, né? Não decorando, mas entendendo por quê, entendeu? Porque se for decorar, gente, ninguém aqui tem um HD, Ave Maria, memória também para isso, não. Agora, a partir do momento que você compreende, que você internaliza e entende, você consegue explicar com suas palavras. Então, é tudo isso que você falou, Natanael. Só que eu, assim, por quê? Que alterações são essas, né? Por que que prejudica? Lembra que eu falei da difusão do oxigênio, né? Da espessura da parede do vaso, aí dificulta a migração, enfim, gente, tudo isso vocês vão ter que falar. Eu quero a melhor resposta. E aí, a melhor resposta em termos de redação e em termos de completa, mais completa, certo? Meio pontinho na prova para cada pergunta, viu? Pois, gente, vou indo, né? Ainda vou trabalhar. Fiquem com Deus e aguardo a resposta de vocês por e-mail.